E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, minha gente, uma verdadeira oportunidade. Vamos falar de libido com duas grandes profissionais que estão nos presenteando aqui com o seu conhecimento. Doutora Cristiane de Oliveira, nutróloga, sexóloga, mais uma vez aqui em nosso programa. Eu fico muito feliz com a sua presença. Eu que fico muito agradecida de estar aqui, podendo compartilhar com você e com o seu público um pouco do conhecimento. Isso, nós que agradecemos. E doutora Juliana Miranda, olha, muito obrigada. Eu estava com saudade de você. Eu que estava com saudade, porque eu adoro vir aqui, né, Olga? Quando a gente vem, a gente passa tanta informação para tanta gente que não conhecia. É uma delícia. O retorno que a gente tem depois é incrível. O retorno maior é nosso. E principalmente no seu segmento, que foi algo, inclusive da primeira vez que você veio aqui, doutora, falar sobre o assoalho pélvico. Sim. Eu fiquei impressionada. Porque geralmente a gente não tem esse conhecimento. E aí você trouxe um conhecimento que, olha, hoje eu já me aprofundei mais, a gente se interessa e vai pesquisar, né? E eu fiquei impressionada da importância que tem a gente ter essa atenção. Com certeza, Elga. Eu, como fisioterapeuta, quando eu saí da faculdade, eu não tinha ideia do que era um assoalho pélvico. Eu pensava assim, ele serve para ganhar força. Eu achava que o trabalho era esse, mas não. Ele tem uma função urinária, evacuatória e sexual, e todas elas com a sua devida importância. A força muscular é importante, mas se eu não tiver flexibilidade nesse assoalho pélvico, eu vou perder a capacidade de segurar xixi, a capacidade de fazer xixi. Eu não vou ter vontade de namorar, porque o meu assoalho pélvico não vai estar com uma boa função elástica para que eu tenha uma boa penetração, para que eu tenha uma resposta orgástica, para minha lubrificação ficar adequada. E a evacuação faz parte disso tudo, porque se eu não conseguir ir ao banheiro, são músculos que vão ficar tensionados e não vão conseguir deixar com que a resposta toda durante a excitação aconteça. Eu me surpreendi e quero que todo mundo conheça agora o que o assoalho pélvico é responsável. Sim, eu fui lá pesquisar e falei, meu Deus, olha uma descoberta, um outro mundo pra mim. Uma nova parte do corpo da mulher. Uma nova parte do corpo, bem isso, doutora. E olha, nossa pauta hoje é sobre libido. Libido, doutora Cristiane, libido é sinônimo de desejo sexual? Sim, a gente pode dizer que libido é desejo. É a primeira fase do ciclo sexual, né? E na mulher, ela é um pouco diferente do homem. No homem é bem assim, desejo, né? Excitação, orgasmo e resolução. Na mulher, antes do desejo, ela tem uma fase que é muito... A gente é muito mais coração, né? Então tudo influencia para que o desejo aconteça. E as mulheres, quando estão em relacionamentos longos, né? Ela não necessariamente tem o desejo ativo, assim, a vontade de namorar, mas ela é responsiva ao parceiro. Então, se o parceiro a procura, ela acaba respondendo. Então, isso é uma particularidade da mulher, que às vezes os homens não entendem. Falam assim, ai, a minha parceira não me procura. Mas num relacionamento longo não é comum, não é muito esperado isso da mulher. Ela é muito mais responsiva do que ativa. Isso a doutora falou numa questão fisiológica mesmo. Fisiológica. Isso e tem toda a questão cultural também, sim, já, também. né? São duas forças operando ali, né? Que antigamente, né, o primeiro estudo sobre a resposta sexual, tanto masculina como feminina, não é muito antigo. É agora de 1960. Sério? Sério. E aí, esta resposta sexual feminina mais aprofundada é agora dos anos 2000. Nossa. Então, é muito recente, para a gente ver o tanto de tabu que ainda carregamos. Muito tabu. Então, a gente tem muita coisa para falar. E aí, assim, no desejo, existem algumas coisas que podem influenciar, né? Sim. Uma delas é como é que estão os hormônios femininos. Olha que importante. Geralmente a gente ouve falar assim, muito para os homens, que desde que acorda, você tem que cativar a sua mulher, ser romântico, sim, não é verdade? A gente ouve muito se falar sobre isso. E agora que a doutora me passou que realmente isso aí é uma verdade. Porque assim, a mulher muitas vezes, ela começa o desejo com isso, para satisfazer, para estar junto com o parceiro, porque aquele momento é um momento de união do casal, né? Então, isso é importante para a mulher. Mas para que ela consiga, né, ter este momento de união com o companheiro, com o esposo, ele precisa cativá-la.
né? Porque, como falam, a mulher não é um botão de liga e desliga igual ao homem, né? A mulher é um fogão a lenha, então tem que ser aquela coisa, aquele aquecimento desde de manhã cedo. Sim. Né? Aquele beijinho de bom dia, né? Uma mensagem. E aí eu falo para os meus pacientes assim, você tem elogiado sua mulher? Ah, eu tenho. Mas você tem elogiado todos os dias ou só no dia que você quer sexo? Porque se for só no dia que quiser sexo, ela também fala assim, agora também não quero, né? Não, mas olha, me desculpem os homens, né? Mas essa atenção, assim, poucos têm. Não é, doutora Juliana? É verdade. O homem, ele entende que se ele fizer tudo naquele único dia, naquele único momento, tá tudo certo. E o toque do homem também, né, doutora? Porque o homem, ele entende de uma forma diferente. Nós queremos um carinho, passar a mão aqui de leve. O homem, ele vem, esses dias até uma médica estava conversando com a gente sobre isso. Gente, não é vir e pôr a mão no bumbum da sua esposa, por favor, isso não é legal. Faça um carinho no cabelo. Aqui, ativa. A gente, mulher, é delicada, a gente gosta de toque leve, contínuo. Sensível. O homem é quem gosta de um toque forte, rápido, verdade, né? Então, doutora. até que entenda, o casal consiga se entender nesse ponto, já Exatamente. demora uns anos, né? A gente precisa conversar uns com os outros, como eu gosto de ser tocada, né? E isso é uma coisa importante, né, Juliana? Assim, a mulher tem que saber como ela gosta de ser tocada. Olha Ela só. precisa aprender. E isso é uma coisa muito importante Sim, na com fisioterapia. certeza. Né? Às vezes, assim, a gente tem o clitóris, né? Que é o nosso órgão sexual, o nosso órgão de prazer. Então, gente, assim, para tirar um pouco do tabu religioso, Deus fez o clitóris na mulher para o prazer. É o única órgão, função. única função. E ele é, no homem, o homem não tem um órgão do prazer. Ele tem o pênis e a glândula do pênis, pronto. A mulher tem um órgão, que é o clitóris, que só serve para o prazer. E ele é muito mais sensível do que a glândula do pênis. Pra gente ver, assim, o tanto que Deus se preocupou com o nosso prazer. Né? Então, não tem um tabu em relação a isso. Mas você tem que conhecer. Né? Então, o homem que vai lá e faz simplesmente a penetração, o que a gente fala é assim... É como se a mulher fosse lá e estimulasse a bolsa escrotal do homem e quisesse que ele tivesse um orgasmo. Não tem jeito. A vagina, ela está para o homem, para a mulher, assim como a bolsa escrotal está para o homem. Vem do mesmo local histologicamente. Quando a gente está sendo formado lá na barriguinha da mãe, então, na histologia, a vagina é formada no mesmo local que a bolsa escrotal. E o que é formado igual à glândula do pênis? O clitóris. Então, a mulher tem sensibilidade no clitóris, o orgasmo vem a partir do clitóris. Então, ela tem que saber, e o parceiro também, né? Com certeza. E muitas vezes, assim, será que não tem uma pelezinha recobrindo? Pode acontecer. Sabe o que o homem tem de fimose? Existe a fimose na mulher. Então, a mulher, às vezes... não sabe, nunca sentiu prazer, vai lá, é tão simples. Eu nunca tinha ouvido falar sobre e é uma coisa isso. super simples de resolver. Olha aqui, que importante, né? Que já dá aquele estalo, fala, meu Deus, será que talvez está acontecendo alguma coisa Pois que eu não estou sabendo, que acho que está tudo normal e pode melhorar, né? Doutora, falando sobre essa questão física, o assoalho pélvico, ele está totalmente ligado à questão da libido, né? Exatamente. Primeiro, quando as mulheres chegam no consultório, é necessário que se explique libido, vontade, a gente precisa, claro, de toda a parte hormonal, mas eu preciso estar com a funcionalidade em dia. Se a minha musculatura não consegue ser flexível e fazer os movimentos durante a excitação, durante a penetração, a pelezinha que cobre o clitóris, às vezes nem é uma fimose, mas o encurtamento dessa musculatura que impede. Eu não vou ter a exposição da glândula do clitóris e essa mulher não chega ao orgasmo. Nós somos muito programados, muito inteligentes. O nosso corpo é feito para economizar energia. Se aquela penetração não for agradável e se eu não chegar ao orgasmo, o cérebro começa a dizer, olha, gasto de energia desnecessário, vai comer um chocolate, meu bem, é muito mais gostoso para você não tem gasto de energia. Então, a vontade de namorar vai embora e a mulher fica cheia de coisa na cabeça. Por quê? A gente vem de informações que eu digo inadequadas hoje. São informações antigas
teorias que até hoje são pregadas, mas existe um conceito de orgasmo anal, orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Não tem, é o que a doutora estava falando. Orgasmo é do clitóris. Se não tiver estímulo de clitóris, o simples deslizamento, pênis, vagina, não causa orgasmo. A gente tem o ponto G, tem sim, que é uma região de maior inervação, mas fica lá dentro do canal vaginal, embaixo da uretra. Então, este homem tem que ter uma coordenação motora ali, ó. É muito mais simples massagear o clitóris. Exatamente, eu sou do clitóris, gente. Não tem esses outros orgasmos. Desencuquem, mulher. É clitóris. E o que a doutora estava falando, gente, vamos nos conhecer. Ah, não consigo, sei lá, de repente me masturbar, uma coisa religiosa. A mulher não se olha. A gente não tem o hábito de pegar um espelhinho e entender o que está acontecendo. Realmente. Sim. É verdade, doutora. Entender onde é que está o ânus, onde é que está a vagina, onde é que está a uretra e onde é que está o clitóris. Grande parte de nós, e eu digo até por mim, antes de ser fisioterapeuta pélvica, achava que era uma coisa só. Todo mundo estava junto ali embaixo para trabalhar junto. Então, não é qualquer parte que a gente toca que a gente vai ter um orgasmo. Tem pacientes que chegam no consultório e me perguntam, mas eu vou ter um orgasmo aqui? Não, aqui não, bem, mas eu vou te ajudar e lá você vai conseguir. Se tocar não é um grande problema, é uma forma da gente se conhecer, é uma forma da gente saber como a gente quer que o parceiro toque. Eu não posso cobrar do outro aquilo que nem eu sei. Fica um pouco pesado na relação, né? E aí já começa a libido a ir embora a partir daí, porque fica tudo muito trabalhoso, tudo muito fechado, escondido. Eu não me olho, eu não deixo ele me olhar. O coitado tem que ir no escuro ali descobrir as coisas, gente. Sim. Né? E a mulher geralmente também, ela fica tensa, né, ali naquela situação. Muitas também não conseguem conversar com o parceiro. Sim. Eu acho que é a parte mais difícil, né, doutora? Certeza. É muito difícil. Ela chegar e falar sobre, não, é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Como a doutora falou, nem ela mesmo sabe. Eu costumo dizer assim, vamos contar um segredo. A gente vai contar pro boy que você é diferente. Sabe? Você tá com um probleminha, é só você. Porque também a gente tem que pensar na parte masculina. A gente não tem como chegar, de repente, num casamento de 20 anos e falar, olha, não é assim que eu gosto. É assim. Então a gente tem que ir com um jeitinho, identificando, olha, vamos tentar assim, de repente eu acho que pode dar certo. Você vê que a mulher, ela quer agradar o homem o tempo todo. Ela tem a preocupação também de ofendê-lo de alguma forma. Como, ai, você nunca conseguiu me dar prazer. Exatamente. E isso ela prefere ficar quieta na dela, ter aí uma vida não tão prazerosa quanto poderia ser, para não ofender o parceiro. Com certeza. Só que se ela não se permite, né, ela não vai experimentar. Sim. E aí a relação fica ruim também, porque se ela não tem prazer, imagina, se comer chocolate fosse uma coisa ruim, não existiria mais chocolate, né? Ninguém ia querer. Porque para que eu vou? É o que a doutora Juliana falou. Para que eu vou gastar essa energia se é ruim, se machuca? Né? Não tem prazer nenhum. Não tem prazer nenhum. É totalmente mecânico ali. Né? Para satisfazer o outro. Então, e eu acho que nem o outro também vai ter, né, aquele momento sua plenitude. Não tem, porque assim, a mulher acha que está enganando, mas ela não está. Com certeza. Não consegue. Realmente, tem muita mulher que acha que é atriz perfeita, digna de Oscar, né? Não é, porque assim, ó, quando a mulher chega no orgasmo verdadeiro, ela fica feliz, né? Ela tá leve, ela tá, né? A vida da relação é boa. Agora, a mulher que tá se forçando, que não chega no orgasmo, ela tá sempre emburrada. E fora a questão que eu acho que é até física, quando você tem um prazer, você tem uma relação sexual prazerosa e aquele relaxamento posterior a isso que vem naturalmente. Sim. Eu acho que a tensão aumenta quando você tem esse tipo de Com relação. certeza, porque assim, é isso, o organismo se prepara todo, né, para ter essa relaxamento no final, para liberar a ocitocina, que vai unir o casal. Agora, se a gente tem a preparação e não ocorre o relaxamento, qual que é a preparação anterior? É adrenalina e noradrenalina, é hormônio de estresse. Entendi. Então imagina como é que fica depois, sem ter o relaxamento. Sim. Fica tudo tenso. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Em cada fase da vida, a gente tem que olhar para um tipo de hormônio, que na verdade são os mesmos, mas em cada fase eles são diferentes.
a mulher tem todas essas questões, né? Que tem vários tabus para quebrar, e tem a questão religiosa, tem a questão de ser mulher, que é muito reprimida pela família. Sim. Então, são várias barreiras que você precisa vencer para ter uma vida sexual plena. Mas tem a questão também dos hormônios, né, doutora? Tem. E aí, em cada fase da vida, a gente tem que olhar para um tipo de hormônio, que na verdade são os mesmos, mas em cada fase eles são diferentes. Então, na mulher mais jovem, qual que é o maior problema? Ela está muito estressada, a gente está muito estressado na nossa vida moderna. E aí, com o estresse, aumenta o cortisol, que é o nosso hormônio que regula, né, para melhorar o nosso estresse. E o cortisol alto deixa o estradiol também muito alto, diminui a progesterona. Porque para produzir cortisol, eu uso progesterona, né? Então, diminui progesterona, aumenta o estradiol. Que são os dois hormônios femininos, né? Que a gente tem, não que o homem não tenha, ele tem também, do mesmo jeito que a gente também tem testosterona, mas nós temos 10 vezes mais estrogênio do que o homem, e o homem tem 10 vezes mais testosterona do que a gente. Entendi. Tá? Bom, e aí nessa fase em que o estrogênio está alto, a gente fica como se tivesse na TPM o tempo todo. Meu muito senhor. estressada, Sério? dor de cabeça, inchaço, Sim. sabe? E aí não dá conta às vezes. Como é que consegue? Como é que consegue? Né, Você quer nessa matar o situação? parceiro. Você não quer fazer, isso não quer mesmo. fazer amor, você quer matar. Não olhe pra mim. né? Exatamente. E aí depois disso vem a fase da perimenopausa, climatério, que é quase a mesma coisa porque é a predominância estrogênica, mas aí é o organismo que não está produzindo progesterona suficiente. O óvulo, depois que a gente ovula, é pelo óvulo que a gente produz a progesterona. Como o óvulo está velho, os nossos óvulos vêm desde a barriga da mãe, né? A gente não produz igual ao homem, eles estão prontos. Tem uma reserva. Tem uma reserva. Só que essa reserva envelhece junto com a gente. Então o óvulo está ali, ele já está mais velhinho, não produz uma progesterona de qualidade. Essa progesterona que não é de qualidade não consegue equilibrar esse estradiol que está sendo produzido. Continua em predominância estrogênica, continua desse jeito, que a gente fala assim, mais louca do que o Batman, né? Tá super, assim, querendo matar o marido, assim, o peito inchado, ela toda edemaciada, a cabeça doendo, com edema cerebral. Então, também não consegue. E depois disso vem a menopausa, onde os dois hormônios caem. Estrogênio e progesterona caem. Então, a gente precisa equilibrar esses hormônios. Primeiro, o estradiol, que é o nosso hormônio, vamos chamar de mãe, né? O nosso hormônio principal é o estradiol. Quando ele está equilibrado, junto com a progesterona, né? Estrogênio, progesterona. No nosso ciclo normal, a gente tem mais condições de ter orgasmo. Olha De que estar maravilha. mais, né, ter mais prazer, ter mais receptividade com o parceiro. Falando desse momento também da mulher que a gente vai envelhecendo, vai chegando, principalmente eu acho que os 40 é um marco, né, para a mulher. Com certeza. Doutora Juliana, na questão do assoalho pélvico também, a mulher tem que ter uma atenção. Eu preciso de tudo isso que a doutora cuida. Quando chega no meu consultório e a gente vê uma mucosa esbranquiçada, reflexo diminuído, a vascularização está muito baixa, a gente tem que se preocupar também com a questão hormonal. E aí é um trabalho em conjunto. Se eu não tiver... É como um carro. Eu tô olhando o equipamento todo por fora, como é que tá acontecendo, se a porta abre, se a porta fecha. Mas se eu não tiver o óleo do motor funcionando, se não tiver o lubrificante lá dentro, não tem como a gente trabalhar. Eu vou consertar por fora temporariamente e loguinho o paciente vai estar com as mesmas queixas. Entendi. O nosso corpo foi feito para funcionar para o resto da vida. A nossa sexualidade, ela tem que funcionar para o resto da vida. Não importa a idade. Então. Não importa a idade, não importa Então em é que um momento mito isso. da O que vida. importa é você Estar bem, se você tem cuidando que com estar equilibrada. atenção. Atividade física é extremamente importante. Cuidar da parte hormonal, vitaminas, que hoje a gente tem os nutrólogos, como a doutora, que cuida disso tudo e olha de uma forma individualizada para cada um. É extremamente importante. O que eu vou fazer são os ajustes da máquina que está ali, mas quem cuida da parte interna precisa estar com acompanhamento médico em dia, senão não vai ter bons resultados. O orgasmo não vai acontecer, a gente estimula, a inervação está em ordem, mas não vai acontecer os orgasmos. Orgasmo não tem função só de agradar a mulher, ela também tem uma função, ele também tem uma função de renovação de sanguínea. Olha, doutora, que interessante. Na nossa pelve, de uma maneira Sim. geral. Então, é mito a gente achar que dá para viver sem orgasmo durante a vida. Não dá. Quando eu era acadêmica, eu tinha um professor, um ginecologista, que falava assim,
que mulheres que tinham muitas varizes pélvicas era por falta de orgasmo. Com certeza, com certeza. Sério? O orgasmo é esse movimento que a gente sente. É um descontrole da musculatura do assoalho pélvico que faz exatamente isso. Não tem, gente, não tem. Eu peço, defina o orgasmo. A maioria das pacientes fala, é uma coisinha assim. Não é. Orgasmo é isso aqui. Vamos definir. É uma contração. Contração involuntária do assoalho pélvico. Essa contração é uma bomba, faz um bombeamento de todas as veias e artérias que estão ali. A renovação vai acontecer, seus órgãos vão ficar muito melhor nutridos e as artérias e veias que estão passando por ali vão ter um calibre adequado. Você não vai ter aquela sensação de congestão, de peso que a gente vê no caso de varizes pélvicas. Mas tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo em dia. Doutora, toda mulher precisa ter essa atenção? Com certeza. Eu acho que quando que você começa a ter uma preocupação fisioterapia pélvica, eu acho que a partir do momento que a mulher começa a fazer cocô, que é desde o primeiro dia de vida, a gente já deveria ficar antenada. Em cada fase da vida, a evacuação vai acontecer de uma maneira. O controle miccional vai acontecer por volta dos 3 anos. A mulher costuma amadurecer um pouquinho mais cedo. Mas as crianças a gente já começa a olhar. Será que essa criança não está demorando demais para sair da fralda, para parar de fazer xixi à noite? Meninas têm muito problema de constipação intestinal, de não conseguir ir ao banheiro. Essa constipação intestinal por volta de 6, 7 anos, que é quando ela não quer mais ir na escola, pode causar um problema futuro, lá durante a adolescência, começo da vida adulta. As meninas que têm infecção urinária de repetição já precisam observar como é que está esse assoalho pélvico, se está tendo fechamento total, relaxamento total, será que está indo o número de vezes adequadamente, fazer xixi, que a criança não quer ir ao banheiro na escola, nem o menino nem a menina. Não quer, é muito mais importante brincar. Sim. Meus filhos estavam com 7 anos, eu fui na escola deles, perguntei, falei, fecha o olho todo mundo, e todo mundo fechou o olho. Eu falei, quem aqui já perdeu xixi na roupa, levanta a mão, ninguém tá olhando. 70% da sala levantou a mãozinha, porque eles esquecem de ir ao banheiro, só vai quando já tá na urgência. Sim. Isso causa uma contração excessiva da musculatura do assoalho pélvico. Então eu acho que desde a infância a gente já deveria ter essa instrução de como é o funcionamento. A gente só sabe o que tá errado. Perdeu xixi, perdeu cocô ou tá segurando demais. Mas a gente não sabe nem o número de vezes que deveria fazer xixi durante o dia. Só se percebe quando o problema já existe. Quando tem problema. Isso. A média para uma mulher adulta é de 8 a 12 vezes para ela fazer xixi. Constipação intestinal, vontade de ir ao banheiro, a gente deveria sentir todos os dias. Mas tem outros sinais que a gente tem que ficar alerta. Acúmulo de gases, sensação de esvaziamento incompleto, dor depois de fazer cocô ou durante fazer cocô, muito esforço, isso são sinais também. A gente deveria saber e a gente não tem essa informação. E a sexualidade é o último dos pontos que a gente toca. A mulher, quando vai para a vida adulta, que começa a sexualidade, vamos verificar, será que ela tem dor durante a relação? Será que tem barulho de ar entrando e saindo? Sim. Será que ela está tendo orgasmo? Será que depois da relação ela fica com sensibilidade? Isso tudo já são pontos que a gente deveria avaliar. Tudo que você falou, doutora, eu ouço demais. Com certeza. E ouço e é engraçado. Muitas mulheres têm vergonha de falar até para as amigas. As que têm alguma disfunção são aquelas que estão rindo, são aquelas que... comigo não acontece. A gente escuta muito em roda de amiga. Nossa, a gente namora todo dia. Aí eu... Será? Você vai conversar direito, né? Conta aqui pra mim, olha, você que tá fora do padrão, exatamente, né? Vamos fazer assim, né? Uma consultoria, vou pedir uma consultoria. A última pesquisa que eu vi citava que a média dos casais casados há mais de 5 anos, sem filhos, né? Casais assim, que estão ali um pro outro durante a noite, era em média 5 a 7 vezes por mês. Meu Senhor. As mulheres relataram isso, mas os homens disseram que era dia sim, dia não. Então a gente fica para mulheres, as mulheres são muito mais honestas nesse quesito, são mais honestas. Eu fiquei pensando com quem será, né, que eles estão namorando, né? Sim. Então existe toda essa questão fisiológica da mulher que você precisa ter atenção, tem a questão hormonal também, né, doutora? Sim. E tem a questão também dos tabus que a doutora lidar também na sua área de sexóloga, que influencia demais, doutora. Influencia demais, porque o orgasmo, ele não é no clitóris, exatamente assim. Ele é o órgão que traz isso, mas o orgasmo acontece aqui. Na cabeça. É tudo na cabeça. Então, se na minha cabeça eu não estou relaxada, eu não me permito, não vai acontecer. Tem um bloqueio ali, né, a mulher? Tem. Tem mulheres assim que acham que ela até não merece aquilo, ou exatamente. Tem ou é mulheres natural não ter.
né? Que nunca tiveram, que acham que nunca vai ter. E o que a gente informa, né, o nosso cérebro acredita. Então, a gente tem que desfazer alguns tabus para poder deixar essa mulher livre. Sim. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Tudo que não está em uso cai em desuso. Então, se antes eu achava que não era possível, meus hormônios não estavam funcionando e agora eu quero, agora eu busquei tratamento, de uma forma ou de outra eu vou ter que buscar também a parte física. Não dá para ficar só ali, porque senão não tem o resultado. Doutora, existe um modelo para a gente passar como informação para as pessoas, para essas mulheres que têm esse bloqueio, do que fazer durante a sua vida? Os profissionais que buscam fazer uma terapia, buscar uma fisioterapeuta pélvica, uma nutróloga para verificar eu acho que a primeira coisa assim, ó, é a pessoa, né, se conscientizar que é comum, mas não é normal. Sim. Né? Acontece. E como a Juliana estava falando, assim, às vezes em roda de amigas, a mulherada começa a falar, não, lá em casa eu tenho orgasmo todas as vezes e junto... E aí a outra fala assim, gente, isso não acontece comigo, será que é só comigo que não acontece? Eu sou um ET, então, né? eu sou um ET, exatamente. Então, não, acontece com todo mundo, né? Então, e assim, mas se você nunca teve um orgasmo, se conscientize que você pode, que o órgão existe para isso, e busque ajuda. E pode buscar ajuda com sexólogo, com fisioterapeuta pélvico, com psicólogo, porque às vezes o negócio é um bloqueio psicológico. Sim. Mas a gente tem que olhar tudo e identificar, porque é muito individual. Cada pessoa tem uma história. Às vezes é um problema de trauma. Teve um abuso sexual, a gente não sabe, né? Sim. Existem esses traumas também. Então, ou o parceiro é muito bruto. Não tem nenhum romantismo, não tem nenhum romantismo. Como falaram, para despertar a libido, o desejo sexual. Sabe, assim, antigamente, na época das nossas avós, né? As mulheres não se despiam na frente dos maridos. Sim. Então imagina, era uma camisola com um buraco para o marido fazer a penetração. Meu Jesus! É um objeto. É um objeto. Era um objeto. Então, a gente tem tudo isso e como a gente vem vindo, né? De geração em geração, a avó fala para a mãe, que fala para... O que vem sendo passado nessa família? São várias coisas que a gente tem que trabalhar. Então, a gente vai aprendendo também vivendo, né? A gente exatamente. Não tem orientação. Às vezes a mãe tem até aquele bloqueio. Hoje em dia, as mulheres estão um pouco mais libertas, né, livres para falar sobre isso. Mesmo assim, existe aquela roda, né, que sempre muitas ficam quietinhas, outras não falam, e tem uma mentirinha aqui, um aumentozinho lá. E é maravilhoso, assim, um programa como esse, para tirar um pouco, né, desse tabu, e as pessoas assim falam, nossa, acendeu a luz para ir procurar ajuda. Porque às vezes até vai pesquisar, né? Eu falo essa oportunidade de ter duas profissionais especialistas no assunto aqui falando sobre, nossa, dá um norte para a pessoa, fala, nossa, eu não preciso viver essa vida assim. Talvez meu problema seja de fácil solução, e geralmente é. Por tudo que a doutora Cristiane falou aqui, que a doutora Juliana falou aqui, não são caminhos assim, nossa, muito assim, difíceis para você ter uma vida melhor sexual, né? Não, o que os sexólogos, os psicólogos falam, que é um dos problemas mais fáceis de resolver, porque ele tem uma origem. Então é só chegar e pronto, se resolve, sabe? Então basta procurar ajuda, você tem que buscar ajuda. Dar esse primeiro passo. Exatamente. Primeiro tem que querer, né, Olga? A decisão tem que acontecer. Eu costumo dizer, existem etapas. Eu acho que a primeira etapa é vamos conferir se os hormônios estão em ordem. A gente vai, eu quero, então vamos para um terapeuta, um psicólogo, vamos cuidar disso, mas na minha parte, que é a parte funcional, a primeira regra que eu aprendi na fisioterapia é tudo que não está em uso cai em desuso. Então, se antes eu achava que não era possível, meus hormônios não estavam funcionando e agora eu quero, agora eu busquei tratamento, de uma forma ou de outra eu vou ter que buscar também a parte física, não dá para ficar só ali, porque senão não tem o resultado. São os 3 pilares, o químico, o físico
físico e o emocional. Nós somos três, né? Somos corpo, mente e espírito, né? Somos Sim. tudo. A gente precisa Tá tratar tudo ligado, tudo funcionando junto, São né, três doutora? pilares sempre. Se a gente não buscar de uma forma completa, os resultados não vão vir também de forma satisfatória. A gente precisa cuidar das três partes. Gente, E fala, a gente doutora. vê, assim, muitas vezes a mulher já teve, né? E deixou de ter. Então, você vê que Entendi. cada caso é um caso. Aí Sim, você tem que sim. ver aquele caso específico. Exatamente. Ela teve em alguns momentos da vida. Em alguns momentos da vida. Então, não é um problema físico, né? Aí a gente tem que Entendi. identificar, é emocional, né? Ou é hormonal, o que está acontecendo? Existem esses três pilares, como a Existe. doutora Existe. falou, Existe. que você precisa identificar, mas é bom procurar. Normalmente é tudo Todos, junto, né? Normalmente tá todo mundo junto. Você precisa dar uma fiscalizada ali, Exatamente. sempre se Mas eu manter acho que o primeiro equilibrada. passo é falar sobre isso. Vá ao médico, converse sobre isso, o nutrólogo, o ginecologista, o endocrinologista, o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Tá todo mundo pronto para te ouvir hoje em dia. A informação já chegou de uma forma mais disseminada. Então estamos todos certeza. aqui para ajudar. Antes as mulheres tinham até vergonha de perguntar, né? Sim. Era um tabu falar sobre Sim, isso. Nossa, falar, eu vou conversar sobre isso. Às vezes, no caso da doutora Juliana, com certeza, doutora, você já ouviu, até o escape de xixi era um tabu. Para as Exatamente. mulheres, elas tinham vergonha de falar. E é algo Até tão hoje. comum, e eu estou sabendo que é comum. É Agora, muito mais doutora. comum do que a gente imagina. Sim. Eu tenho meninas de 25 anos com escape urinário e na maioria das vezes são atletas. E não é por conta da atividade física. Na maioria das vezes está ligado ao intestino, que não funciona direitinho. E aí começa a sobrecarga muscular ali na parte anal e vem vindo por transbordamento de energia para a vagina, para a uretra. E a gente começa a identificar as tensões musculares que impedem o esfíncter da uretra de fechar totalmente. Então, o aumento de pressão em cima dessa uretra já vai ser o suficiente para ter um escapezinho. E outra, eu tenho meninas no consultório que são hesitadoras, que sentam para fazer xixi e ficam ali. E aí que começa a fazer xixi, porque não conseguem relaxar esse assoalho para fazer xixi. Olha só. Então eu tenho os dois extremos. Hoje não são só as senhoras, as meninas de 40 anos, como Sim. eu, que chego no consultório, no pós-parto, com escape urinário. Não, o simples fato de ser mulher já é suficiente. Com o cortisol aumentado desse modelo, gente, né? E aí não adianta, as mulheres acham, de repente eu tô com baixa força muscular, vai, chega no seu consultório, pede testosterona, né, doutora? Ainda achando que Já vai chega com resolver a o solução, problema, doutora. exatamente, né? Ainda falam pra mim, eu fui na médica, eu pedi testosterona, ela falou que não. Ainda reclamam. Doutora, eu não vou deixar a doutora ir embora sem perguntar. E as gestantes? Ai, adoro falar Vamos fazer uma pergunta pessoal, né? Bora lá, então, Ai, Elga. gestante, Engravidei, e agora? Mas eu não quero parto normal, eu quero parto cesárea. Bem, é o piso que vai segurar seu útero, vai ter uma mudança na pressão em cima do assoalho pélvico, o ponto de pressão vai ficar diferente, seu cóccix, seu pubis, os ossinhos que seguram essa musculatura, vai estar tudo diferente lá dentro. Então a gente precisa cuidar durante a gestação, mesmo que seja um parto cesárea. O que a gente fala muito pouco, cesárea é um cortezinho bem aqui na pontinha da barriga, mas é um corte profundo que vai pegar várias camadas e vários músculos diferentes. Quando a gente contrai e relaxa o assoalho pélvico, eu tenho dois musculozinhos aqui que dão estabilidade. Eles não fazem contração de assoalho pélvico, mas sabe aquele amigo que quando você vai fazer uma coisa errada, pega na sua mão e fala, vem, tamo junto, mas não faz nada. Esses músculos servem para isso, Elga. E a fisioterapia pélvica na gestação vai cuidar para que tudo fique em ordem, independente da via de parto, independente de quando você vai ganhar bebê. O importante é procurar depois de 24 semanas. 24 semanas. 24 semanas para fazer Tô no uma prazo avaliação. ainda, Tá no doutora. prazo, tá na ordem, tá no tempo, vai dar tudo certo. Eu falei, vou aproveitar, doutora Juliana, aqui e fazer já A gente precisa cuidar dessa musculatura. O ideal é, se você estiver planejando a gestação, procura uma fisioterapeuta pélvica antes, Olha que pra gente maravilha. saber de onde a gente vai sair, como você vai ficar e como você vai ficar depois, de onde a gente estava para onde a gente vai. O ideal seria isso. Assim como a gente vai ao ginecologista, seria ideal procurar. Que maravilha! Lindo. Doutora Juliana, muito obrigada mais uma Obrigada, vez pela sua Elga. presença. Eu não queria terminar aqui esse Nem bate-papo. eu. Já quero Tá aproveitar, olha, fazer um convite novamente para vocês. Como eu já havia falado antes de iniciarmos o bate-papo, eu vou lançar um quadro, Maternidade Sem Filtro,
que eu acredito que na minha experiência que eu estou vivendo agora com a gestação, a maternidade, né, que já está acontecendo, eu fui buscar muita informação. A gente, tudo que acontece, você vai lá, será que é normal? Eu percebi que, gente, na internet tem de tudo. Tem de tudo. Todo mundo fala tudo, tem várias opiniões de um lado, do outro, e a gente fica louca, sabe? Eu falei, nossa, eu preciso usar esse momento para passar para as mulheres que querem ser mamães ou que estão nesse momento, ou até as que já estão, posterior à gestação, já estão aí com os filhos sendo criados e já terem informações com segurança, informações com grandes profissionais, já que eu tenho essa oportunidade de ter vocês E aqui. você tem que falar da libido agora, porque a gente tem os dois extremos, né? A gestante com uma libido mais alta e a gestante Sem totalmente libido. sem Ainda libido, tem né? essa? Tem essa. Doutora, então já vamos trazer essa pauta no próximo certeza. bate-papo. Lógico, se vocês aceitarem. Claro. Lógico. Então já É um vamos prazer. marcar. Doutora Cristiane, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Estou ansiosa pelo próximo bate-papo que já está por Nossa, vir. eu também. Eu adoro estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Virei sempre que você me chamar. Oh, obrigada. Nós que agradecemos, doutora Juliana, mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Obrigada, um beijo.